Você não vai acreditar no que acabou de surgir nos bastidores. Um documento proibido revela um plano sombrio que ninguém imaginava. Graciele estaria arquitetando algo chocante contra Zilu. Fique comigo até o final porque cada detalhe vai deixar você boquiaberto. Nos últimos dias, fontes exclusivas revelaram que Graciele estaria envolvida em uma trama que ninguém ousou imaginar. Um documento secreto, até então desconhecido do público, detalha passo a passo uma estratégia que teria como alvo Zilu. O documento, com datas e assinaturas, indica reuniões, conversas e movimentações que podem mudar completamente a percepção do público sobre a relação entre Graciele e Zilu. Pessoas próximas a Zilu ficaram em choque ao terem acesso a trechos do documento. Muitos afirmam que nunca imaginaram que algo tão calculado pudesse estar acontecendo. Segundo as fontes, o plano de Graciele não se tratava apenas de rivalidade ou desavença pessoal. O objetivo era controlar situações, influenciar decisões, aos poucos, minar a imagem pública de Zilu. Um dos pontos mais polêmicos do documento envolve estratégias para afastar aliados de Zilu, criando um isolamento gradual e calculado. Especialistas em bastidores de celebridades afirmam que essa tática, se comprovada, é digna de roteiros de novelas, cheia de intrigas e traições. Fontes afirmam que Graciele começou a movimentação silenciosa meses antes de qualquer suspeita pública surgir, trabalhando nos bastidores sem que ninguém percebesse. O documento detalha, inclusive, mensagens e supostos encontros que teriam como objetivo coletar informações estratégicas sobre Zilu. Um capítulo inteiro do documento sugere que Graciele planejava influenciar decisões financeiras e contratuais de Zilu, o que poderia causar danos irreversíveis. Fontes próximas à família afirmam que a reação de Zilu ao descobrir partes do plano foi de indignação e choque total. Há indícios de que algumas alianças foram forjadas e depois quebradas, tudo de forma a favorecer Graciele em seus objetivos. O documento também aponta para tentativas de criar narrativas públicas que colocassem Zilu em situações delicadas, afetando sua reputação de forma estratégica. Uma parte ainda mais alarmante envolve contatos feitos com pessoas influentes para manipular informações em favor de Graciele. O público, até então, não tinha noção da dimensão desse plano, e muitos fãs de Zilu estão em choque ao saber da existência do documento. O documento contém evidências de reuniões secretas, troca de mensagens e estratégias detalhadas para alcançar objetivos pessoais. Especialistas em gestão de crise afirmam que o que está descrito no documento é típico de uma ação planejada para controlar percepções públicas. Alguns trechos mostram tentativas de desestabilizar emocionalmente Zilu, criando situações de tensão que poderiam ser exploradas publicamente. O impacto dessa revelação já começou a repercutir nas redes sociais, com teorias, especulações e pedidos de explicações. Fontes afirmam que Graciele possuía aliados que ajudavam a monitorar cada passo de Zilu, tudo registrado e organizado dentro do documento. O documento também detalha o que seriam estratégias de comunicação e manipulação de imagem, com instruções específicas de como agir em determinadas situações. Vários trechos do documento mostram preocupação com a exposição pública de Zilu e formas de manter controle sobre a narrativa. Amigos próximos de Zilu relatam que ela ficou surpresa e desapontada, sentindo que havia sido alvo de uma ação extremamente planejada. Há menções de encontros em locais estratégicos para tratar de assuntos delicados, todos registrados com datas e horários no documento. Uma seção inteira do documento sugere formas de minimizar a influência de Zilu em determinadas decisões importantes. Fontes afirmam que o plano de Graciele incluía até a tentativa de manipular terceiros para agir de acordo com seus interesses, afetando diretamente a vida de Zilu. Especialistas afirmam que, se comprovadas, essas ações poderiam configurar uma tentativa de controle psicológico e estratégico. Alguns trechos indicam preocupação em manter sigilo absoluto, para que Zilu e o público não descobrissem as intenções por trás das movimentações. Amigos e familiares de Zilu ficaram preocupados com a exposição do caso e com os possíveis efeitos na vida pessoal e profissional dela. O documento ainda menciona estratégias de neutralização de aliados e possíveis adversários, tudo de forma discreta, mas eficaz. Segundo fontes, a leitura do documento gerou choque e incredulidade, pois as ações descritas pareciam muito mais elaboradas do que uma simples rivalidade pessoal. Há registros de reuniões com objetivos claros: controlar informações, criar narrativas favoráveis e enfraquecer Zilu em várias frentes. Fontes revelam que Graciele teria monitorado redes sociais, contatos e eventos, todos com atenção estratégica, registrando cada detalhe no documento. Algumas instruções no documento sugerem manipulação de imprensa e redes sociais, algo que pode gerar grandes repercussões se divulgado. Amigos de Zilu afirmam que ela se sentiu traída e cercada por uma situação que parecia impossível de imaginar até então.
Fontes próximas ao caso indicam que algumas medidas de Graciele foram interrompidas no último momento, evitando consequências ainda mais graves. No entanto, o documento prova que havia planejamento detalhado, com metas e prazos, para que o controle sobre Zilu fosse cada vez maior. Um trecho do documento descreve ações para criar dúvidas sobre decisões pessoais de Zilu, minando sua confiança e credibilidade. Especialistas em comportamento afirmam que essa estratégia de manipulação é típica de alguém que deseja exercer controle absoluto sobre outra pessoa. O documento detalha também possíveis alianças estratégicas, escolhidas para fortalecer a posição de Graciele e enfraquecer Zilu. Fontes afirmam que, se tudo fosse colocado em prática, Zilu poderia ter enfrentado enormes dificuldades, tanto pessoal quanto profissionalmente. Alguns registros do documento mostram preocupação com cada passo da vida de Zilu, desde eventos sociais até decisões profissionais importantes. O impacto emocional de descobrir esse plano fez Zilu refletir sobre quem realmente estava ao seu lado e quem tinha segundas intenções. Amigas de Zilu relatam que ela se sentiu traída e cercada, e que o documento trouxe à tona uma dimensão da rivalidade que ninguém imaginava. Há indícios de que Graciele planejaria divulgar informações estratégicas para manipular a percepção do público e aliados de Zilu. Fontes afirmam que, mesmo com alguns planos não executados, o simples fato de existir o documento já gerou grande tensão. O documento revela que cada detalhe da vida de Zilu poderia ser usado como ferramenta para beneficiar Graciele. Amigos próximos afirmam que Zilu começou a tomar medidas preventivas, mudando estratégias e reforçando sua rede de proteção pessoal e profissional. O que mais chama atenção no documento é a precisão com que cada passo foi planejado, indicando um nível de controle extremo. Fontes sugerem que a divulgação desse documento pode abalar ainda mais a relação entre Graciele e Zilu e gerar repercussões em larga escala. Analistas afirmam que, mesmo sendo um plano secreto, a existência do documento prova que intrigas de bastidores podem ser muito mais complexas do que se imagina. O público agora se pergunta: até que ponto Graciele iria para conseguir o que queria, e quais seriam as consequências para Zilu? A revelação do documento proibido acendeu debates, teorias e especulações sobre a real dimensão da disputa e da estratégia de Graciele. Amigos e fãs de Zilu prometem acompanhar de perto cada movimento, enquanto o documento continua sendo uma bomba prestes a explodir. Com essa descoberta, todos estão atentos, pois o que parecia apenas rivalidade pode se transformar em um verdadeiro jogo de poder e manipulação. Fontes afirmam que, após a descoberta do documento, aliados próximos de Zilu começaram a se mobilizar para proteger não apenas sua imagem, mas também seus negócios e contratos. Há indícios de que algumas medidas foram tomadas às pressas, visando neutralizar possíveis ataques estratégicos que Graciele poderia colocar em prática nos próximos dias. A tensão nos bastidores é tanta que reuniões discretas e conversas reservadas se tornaram rotina, enquanto cada movimento é analisado com extrema cautela. O documento ainda contém informações surpreendentes sobre supostos contatos de Graciele com pessoas influentes do meio artístico, todos com o objetivo de moldar narrativas e garantir que Zilu fosse colocada em situações desfavoráveis publicamente. Especialistas afirmam que se tais ações fossem concretizadas, a reputação de Zilu poderia sofrer abalos significativos, e a percepção do público sobre a relação entre elas mudaria completamente. Alguns trechos do documento revelam que Graciele teria planejado até mesmo estratégias de divulgação controlada, onde informações manipuladas seriam liberadas aos poucos, criando dúvidas e confusões na mente dos fãs e aliados de Zilu. A frieza e o planejamento minucioso descritos nos arquivos chocaram até os mais experientes em bastidores de celebridades, levantando questões sobre até onde alguém pode ir para tentar controlar outra pessoa. Amigos de Zilu relatam que ela começou a reagir imediatamente, buscando aconselhamento jurídico e reforçando sua rede de contatos confiáveis para se proteger de qualquer eventual ofensiva. A revelação do documento provocou também um impacto emocional intenso, fazendo com que Zilu repensasse amizades, alianças e até mesmo sua postura diante do público, enquanto tentava manter a calma diante do turbilhão de intrigas. E a bomba final? Fontes garantem que há uma parte do documento que ainda não foi divulgada, algo que poderia explodir de vez a reputação de Graciele e revelar segredos até então desconhecidos pelo público. A expectativa agora é altíssima, e todos aguardam ansiosamente pelo próximo capítulo dessa guerra silenciosa, que promete ser ainda mais intensa, chocante e cheia de reviravoltas inesperadas. E agora, você acha que Zilu conseguirá se proteger de todos esses planos sombrios? O documento proibido já está mudando tudo. Comente aqui sua opinião e compartilhe este vídeo, porque cada detalhe dessa história ainda vai surpreender muito mais.